Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu a seguinte frase? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Se você já ouviu esta frase ou nunca ouviu, vamos conversar hoje sobre a Síndrome de Gabriela. Você que é a primeira vez que está vendo esse vídeo, caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Seja muito bem-vinda, eu me chamo Ana Carolina Mettler, eu sou coach, especialista em psicologia positiva e psicanalista. E meu objetivo aqui com os conteúdos dos vídeos é te ensinar sobre autoconfiança, sobre segurança pessoal e profissional, para que você, mulher empreendedora, consiga alavancar os seus negócios. Então, como eu sempre digo, papel e caneta na mão, porque o vídeo de hoje está imperdível. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, olha, não me deram o dom de cantar, mas sempre que eu ouço esta frase, me lembra da novela da Globo. Esta novela da Globo, chamada Gabriela, ela passou em 1975 e depois reprisou em 2012. Este termo, Síndrome da Gabriela, vem da música do Dorival Caymmi. E na música diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. O que significa Síndrome da Gabriela e o porquê que ela prejudica nós, mulheres empreendedoras? Quem vive dessa Síndrome da Gabriela acredita que a sua condição atual, ou seja, o seu estado atual, é derivado a como eu cresci, a como eu nasci, como eu fui criada e que isso não há mudança nenhuma. Basicamente, como eu costumo colocar, é que são pessoas que estão extremamente dentro da sua zona de conforto e acreditam fielmente que a sua condição, seu estado atual não pode ser mudado. Na novela, não sei se você lembra, inclusive se você lembra, coloca aqui nos comentários. Na novela aparecia a Gabriela. Gabriela, uma moça que não queria mudar de forma alguma. Ela era daquele jeito, ela tinha naquela concepção, na sua mentalidade, que tinha aquilo. Quando eu vou contando isso para vocês, eu lembro muito bem de uma cena onde Gabriela está subindo no telhado. E é muito interessante porque ela vivia numa realidade da qual ela não queria mudar de forma alguma e tudo à sua volta mudava. As pessoas já não estavam mais naquele estado do qual ela estava, mas ela batia o pé de que ela era daquele jeito e ela não ia mudar de forma alguma. Te pergunto, quantas vezes e o que você acredita fielmente que não há mudança na sua vida? De que você não pode mudar, de que aonde você está atualmente não há mudança, de que o seu jeito, o seu comportamento, o que você acredita não vai mudar, você sempre vai ser assim, porque você aprendeu a ser desse jeito. Quem vive dentro da Síndrome da Gabriela são pessoas inflexíveis. E isso prejudica muito, não só a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal também. Os seus relacionamentos, seja afetivo, seja de amizades, a forma como você se relaciona com as pessoas da sua equipe, a forma como você se relaciona com seus colegas de trabalho. Você acreditar que aonde você está hoje não existe possibilidade de mudança, é você ser uma pessoa muito inflexível. São pessoas que se recusam de mudar, acreditam que na mudança não tem nada de bom. E aí quando parece que tudo vai se movimentando, a sua volta se movimenta, as coisas ao seu redor vão mudando, você acredita fielmente que você não pode mudar. Aquilo tem que estar da forma como você sempre aprendeu que tem que estar. Em algumas áreas da minha vida, eu acreditava que não existia uma mudança. Típico isso, as gravações de vídeo. Quem me conhecia lá atrás, e outro dia eu estava revendo os meus vídeos e eu percebi uma coisa, que houve uma mudança que eu caracterizo como uma mudança muito grande na minha vida, que foi eu conseguir assistir os meus próprios vídeos. Existiam etapas da minha vida que eu sempre acreditei que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar de forma alguma, que era na gravação dos vídeos. Um dia eu me desafiei a gravar um vídeo numa praça pública. Tinha pessoas passando e este foi um dos primeiros vídeos que eu cheguei a postar.
eu falava sobre vergonha. E eu me desafiei a falar isso porque foi uma etapa muito grande. Gravar um vídeo numa praça pública, onde tinha pessoas passando, falando de um tema a respeito de vergonha, era algo do qual eu jamais imaginava fazer. E eu acreditava, tinha uma crença limitante na minha mente, que por eu ter crescido uma pessoa extremamente tímida, extremamente calada, eu jamais iria fazer isso daqui. No meu primeiro emprego, CLT, que foi o primeiro e o último emprego que eu tive, neste meu primeiro emprego, eu lembro sempre do meu chefe chegar na minha mesa, eu era secretária de uma escola de informática e idiomas, e eu sempre falei muito baixinho, eu sempre falei muito meigo, baixinho, daquele jeito meio tímido, quase ninguém ouvia a minha voz sair. E aí, um certo dia, meu chefe sempre falava assim pra mim, Ana, viu, vamos melhorar o jeito de você falar. Você vai ter que falar mais, você vai ter que falar mais alto, eu não estou te ouvindo. E ele sempre me desafiou a fazer isso. E certo dia, ele chegou lá na mesa e ele desceu as escadas, tinha uma escada em espiral que ficava, o escritório dele ficava em cima, eu ficava embaixo, que era onde tinha as aulas. E ele chegou lá na minha mesa, bateu na mesa e falou assim, olha, se você não se matricular no curso de como falar em público, que tem aqui na escola, do qual você vai participar da turma, se você não fazer, eu infelizmente vou ter que demitir você. Porque não tem mais jeito, você tem que aprender a falar, você tem que colocar essa voz para fora. Não tem condições mais você ficar falando baixinho, porque você está trabalhando com o público, você tem que falar mais. E aí eu peguei aquilo e falei, tá, ou eu aprendo, eu não podia ficar sem um emprego naquele momento. E se aquilo era uma dificuldade para mim, ele me estava me dando uma oportunidade de aprender. Peguei aquela oportunidade, agarrei aquela oportunidade e fui matriculada numa sala onde só tinham homens e eu tinha que fazer alguns vídeos. Os temas que sempre eram sortidos ali eram temas dos quais eu não tinha aptidão nenhuma para aquilo. Eu não gostava de nenhum dos temas daquilo, porque eu simplesmente não gostava daqueles temas. Mas eu entendi que aquilo foi um desafio para mim. E hoje eu reconheço que se não fosse ele, padrinho do meu casamento hoje, não fosse ele chegar lá na minha mesa e falar, viu, você tem essa habilidade, eu acredito no seu potencial, vamos lá mudar isso para que você melhore, hoje talvez, com toda certeza, eu não estaria aqui. Se eu tivesse me agarrado, né, nesta crença limitante de que eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sempre ia acreditar que eu seria uma menina, uma mulher, né, hoje, extremamente tímida, extremamente vergonhosa, extremamente que teria dificuldades muito grandes de conseguir colocar em prática algumas coisas da minha vida. Hoje, com certeza, eu não seria sócia proprietária e CEO de 3 empreendimentos, pelo simples fato de que eu não conseguia falar. A minha falha na comunicação era muito grande, então eu precisei aprender. Mas se eu tivesse me agarrado e fosse totalmente inflexível e me recusar a mudar este meu jeito, um comportamento, uma habilidade da qual eu não tinha desenvolvido, eu não teria colhido todos os frutos que eu colhi até hoje. No resumo da ópera, quem sofre de síndrome de Gabriela são pessoas inflexíveis, são pessoas que não gostam de mudar, não gostam da mudança e quando essa mudança ocorre de forma externa, sofre muito com isso. São pessoas que acreditam que as coisas devem ser feitas do jeito dela. Tem que ser do meu jeito, porque eu sei o jeito certo. Não pode ter o jeito de outra pessoa ou ouvir outras pessoas. Quem também sofre de síndrome de Gabriela tem muita dificuldade de ouvir os outros, de ouvir críticas e sofre muito com a sensação de ouvir uma crítica. É muito pesado para ela e não sai de forma alguma da sua zona de conforto. Acreditam que não podem alterar o curso da vida, porque onde estão e a condição da qual elas levam tem que ser daquela forma. Se eu nasci uma pessoa pobre, eu vou morrer uma pessoa pobre. Se eu nasci uma pessoa rica, eu vou morrer uma pessoa rica. E não é assim que funciona a vida. A partir do momento que você entende aonde você está, o seu estado atual, você consegue fazer a mudança. A aceitação não é descaso. O primeiro passo para qualquer mudança é eu aceitar a condição que eu estou.
Mas eu aceitar a condição que eu estou não significa que eu vou ser sempre assim. Significa que eu entendi naquela condição. Eu entendi quando o meu chefe bateu na mesa e falou, viu, tem que mudar, tem que haver uma mudança, você tem que desenvolver uma habilidade. Eu entendi naquele momento que ele estava me dando uma oportunidade. Que aquilo que ele estava me demonstrando não era só ele me falando. Existiam pessoas falando pra mim coisas simples, do tipo, Ana, eu não estou te ouvindo. Consegue falar um pouco mais alto? Ou então pessoas falando, nossa, ela é muito meiga, ela parece ser muito tímida. Aquilo pra mim não condizia com quem eu queria ser. Eu não queria ser uma pessoa tímida. Não queria ser, mas eu era naquele momento. Eu estava naquele momento. Naquele momento lá atrás, o meu estado atual, o momento do qual eu estava, era de uma pessoa tímida. Era de uma pessoa vergonhosa. Era de uma pessoa que não conseguia falar. Porém, eu entendi aquela era a minha realidade. Sendo aquela a minha realidade, eu tinha que aceitar aquilo. E quando eu aceitei aquela minha realidade, eu entendi, tá, tem uma oportunidade pra mim aqui. E esta oportunidade eu vou agarrar. Eu não vou deixar o cavalo dar a oportunidade de correr e voar. De forma alguma. Eu vou agarrar, vou montar nesse cavalo selado e eu vou mudar este meu estado atual. E eu mudei esse meu estado atual. Eu fiz vários vídeos dos quais eu não gostava de fazer. Inclusive, eu tenho até um CD com todos esses vídeos das apresentações que eu tinha que fazer. Apresentações sobre futebol, Lady Murphy. Fiz várias apresentações para lá e tinham evoluções, né? Tinha todo um passo a passo de como fazer as gravações, as apresentações, do como falar em público em geral. E eu vejo a minha evolução. Num dos vídeos, dos primeiros vídeos que eu cheguei a postar, que eu comentei, que era dentro de uma praça pública, né? Era numa praça pública falando sobre vergonha. Eu revi aquele vídeo e eu percebi na postura, o nervosismo, a forma como estava falando. Mas se eu for comparar os meus primeiros vídeos, daquele de quando eu fiz o curso de como falar em público, do vídeo na praça pública, foi um dos primeiros que eu cheguei a postar nas redes sociais. O outro, que foi das lives, foram umas 150 lives diárias, todos os dias, durante 150 dias, eu fiz lives no Instagram. Se eu for comparar todos esses vídeos com hoje, eu vejo que eu consegui mudar aquele meu estado antigo. Eu consegui mudar aquela pessoa que cresceu daquele jeito, nasceu daquele jeito, cresceu daquele jeito. Eu consegui alterar o curso da vida. Se eu passasse e ficasse dentro da síndrome de Gabriela, eu com certeza não teria alterado tudo isso. Eu seria uma pessoa extremamente inflexível. Só que isso eu estou falando em uma área específica na minha vida. Quantas áreas da nossa vida a gente é inflexível? Não aceitamos a mudança de forma alguma. Não queremos ouvir a opinião do outro. O outro que eu digo aqui é o outro que já plantou e colheu aquilo que eu almejo. Não aquela pessoa que não vive na minha realidade, apenas está colocando a opinião dela, sem ter nada de produtivo ali, sem eu realmente pegar aquilo, né? Sem eu ter fruto nenhum, qualidade nenhuma naquilo que ela está falando. Tô falando de uma pessoa realmente que já colheu aquilo que eu estou plantando ou o que eu quero. Ou seja, viver em uma área da vida, em alguma área da nossa vida, será que somos ou sofremos da síndrome de Gabriela? Será que em alguma área da minha vida eu acredito fielmente que aquilo que eu aprendi, aquilo é verdade, aquilo não muda? Como é que está a minha qualidade naquilo? Como é? Será que eu tenho algum fruto naquilo? Será que eu estou infeliz naquela área? Porque sim, a gente acredita que zona de conforto vai chegar um momento, num passe de mágica, num estralar de dedos, que eu vou sair da minha zona de conforto muito rápido. Porque eu acredito que eu vou sair daquele meu conformismo, daquele meu pessimismo, de uma forma muito rápida, muito veloz. E não é assim que a vida funciona. Não é desta forma que o curso da vida funciona. Eu preciso aceitar essa minha realidade, eu preciso aceitar a minha condição que eu estou, para que realmente, de fato, haja uma mudança. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da zona de conforto
mesmo não estando confortável, mesmo não estando gostoso estar ali naquele ambiente, mesmo estando infelizes. Não é porque vem com a palavra conforto que eu estou realmente confortável com aquilo. Nós nos acostumamos com a situação da qual estamos. E devido a aprendizados da nossa vida, acreditamos em algo como sendo a verdade absoluta, que eu vou ficar só naquela situação. Será que eu estou vivendo a síndrome de Gabriela em alguma área específica na minha vida? Será que eu estou vivendo a síndrome de Gabriela no meu empreendimento, acreditando que há uma mudança no mundo, num todo, no comportamento das outras pessoas, e por eu ter desenvolvido o meu empreendimento de uma determinada forma em um outro momento, eu não posso e eu não quero que haja uma mudança. E aí eu fico naquela situação que eu não consigo alavancar o meu negócio. E isso acaba refletindo em mim. Acaba refletindo na falta de inteligência emocional que muitas vezes eu tenho para lidar com toda essa situação externa. Porque isso acontece. Então eu também tenho que identificar, por mais que não, Ana, na minha vida pessoal eu não tenho síndrome de Gabriela. Ótimo. Mas e nas outras áreas da vida? E nessa área profissional? E nessa área de relacionamentos? E na sua área financeira? Como é que estão todas as outras áreas da sua vida? Não só a pessoal ou só a profissional, mas em tudo ao seu redor. Será que hoje você está 100% flexível? Será que você gosta de mudança? E eu não estou dizendo aqui que é para virar aquela pessoa 100% aquela poliana da vida, sabe? A poliana 100% otimista o tempo todo, que não existe momento ruim de forma alguma. Eu não estou dizendo desta forma. Eu estou dizendo apenas que a gente precisa, que cada um de nós precisamos identificar qual área da minha vida, qual momento da qual eu estou, que eu estou dentro de uma zona de conforto, que eu não consigo ouvir a opinião do outro, que eu estou conformada com aquela situação, que aquilo dói, mas eu não consigo que haja uma mudança. Porque em algum momento na minha vida eu aprendi que eu nasci assim, eu cresci assim e vou viver sempre assim. Que não há uma mudança na minha vida, que eu não consigo mudar. Uma frase que eu sempre levo comigo é que o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu sempre levo essa frase é do Harvey, né, que escreveu O Segredo da Mente Milionária, e essa frase é uma das declarações milionárias que se faz. E eu levo muito essa frase comigo o tempo todo. Que tudo aquilo que eu acredito sobre mim, sobre as outras pessoas, no meu interior, eu vou acabar criando aquilo de uma forma no meu exterior. Então, se eu acredito fielmente que eu nasci assim, eu aprendi isso, eu cresci dessa forma e eu vou ser sempre assim, alguma coisa tem que mudar. Porque não é dessa forma que funciona. Eu vou aprendendo coisas novas conforme o tempo vai passando. Eu vou adquirindo conhecimentos diferentes, conhecendo pessoas diferentes. E isso vou ganhando experiência, o que significa que pode haver uma mudança na minha vida, que eu posso mudar também. E quando eu fico fielmente acreditando na síndrome de Gabriela, acontece que isso acaba virando uma desculpa para que eu não mude. Dizer que você é assim, que você nasceu assim, que você cresceu assim, que você vai ser sempre assim, dizer isso para as pessoas não significa que você se conhece. Apenas significa que você está sendo uma pessoa limitada, uma pessoa inflexível e que não aprendeu com nada dos erros passados. Porque na nossa vida existem muitos erros, sim. E quando eu erro, eu aprendo. Quando eu acerto, eu comemoro. Então é muito importante que a cada erro, cada tropeço que aconteça na vida, nós aprendemos com esses erros. E o aprender com os erros é aceitar, mudar. Isso é aprender com os erros. Não é eu saber que eu errei em alguma determinada forma e eu ficar daquela forma. Não é eu saber que eu tinha uma falta de comunicação, eu não conseguia falar, eu saber disso, saber que eu errei naquilo e eu não mudar. Porque, não, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim.
eu não vai mudar, esse é o meu jeito de ser. Quem aí já falou, esse é o meu jeito de ser? Tem que ser dessa forma aqui. Em algumas áreas da minha vida, eu já sofri com isso. Sim, típico nisso é na área financeira. Na minha cabeça, eu aprendi de uma forma, eu vou ter que sempre seguir daquela forma. Ressignifiquei muitas coisas na minha vida para entender que o meu passado não define o meu futuro. O meu passado define o passado. O meu presente define o meu presente. Mas o futuro é o aprendizado de tudo isso. É o que eu vou fazer com todas as informações que eu vou pegando para mim. Isso é importante nós enxergarmos. Além de ser uma desculpa para eu não melhorar, para eu não colher frutos, também está ligado ao medo da mudança. E o medo da mudança, ele é muito ligado com o desconhecido. Todos nós temos um certo medo quando é algo desconhecido. Quando é algo que eu não sei qual é o resultado que aquilo vai me dar. E aí bate aquele medo, bate aquela insegurança. E muitas pessoas têm o medo da mudança. Mas na verdade não é o medo de mudar. É o medo do que será que vai acontecer se eu mudar. Do que será? E muitas vezes esse medo pode estar ligado com pessoas, né? O que as pessoas ao meu redor vão pensar de mim, por exemplo? Só de pensar num pequeno detalhe. Todo comportamento é a ação de um pensamento. Antes do comportamento vem um pensamento. Em determinado pensamento é que eu tenho um comportamento. Então vamos lá. Eu penso, esse pensamento vai me gerar um determinado sentimento. Então eu vou sentir aquilo. Esse sentimento vai me fazer com que eu tenha uma ação. E essa ação eu vou colher um resultado mediante essa ação. Antes de qualquer comportamento, eu penso, eu sinto. Eu consigo bloquear este comportamento a partir do momento em que eu tenho consciência e autopercepção deste meu pensamento e desse meu sentimento. Esse medo da mudança. Qual será que é a frase que eu digo para mim mesmo quando eu penso em mudar? Quando eu penso em abrir um novo empreendimento? Quando eu penso em abrir um novo empreendimento, qual que é o pensamento que vem para mim? Qual que é o primeiro pensamento que vem? E o que eu sinto? O que esse medo representa para mim? Esse medo da mudança? O que esse medo representa na minha vida? Será que me dá uma angústia, uma tristeza, uma alegria, uma empolgação? Qual que é o sentimento que vem? Quando eu começo a perceber esses pensamentos, esses sentimentos, eu consigo alterar o meu comportamento. Eu consigo alterar esta ação que vem. Porque antes de qualquer ação tem um pensamento, tem um sentimento. E eu só vou colher o resultado depois que eu agir. Ou eu valido aquele meu pensamento com uma determinada ação que vai validar aquilo, ou a minha ação ela é diferente para invalidar aquele meu pensamento. O comportamento é apenas a ponta do iceberg. Lá embaixo, tudo que compõe lá embaixo, tá as minhas crenças limitantes, aquilo que eu aprendi lá atrás, ou momentos chaves da minha vida, pontos chaves da minha vida, que eu acredito que aquilo é 100% verdade, que aquilo é realidade. Outro ponto são os meus sabotadores, aqueles meus inimigos internos, aquela minha voz interior inimiga, aquela que vai fazer com que eu me sabote no meu mais objetivo, no meu sonho, naquilo que eu almejo, naquilo que eu planejo. O comportamento é apenas a ponta do iceberg. Embaixo de tudo isso tem todas essas camadas, tem meus valores de vida, tem as minhas experiências de vida, tudo que já passou. Mas lembra, tudo que passou não define o meu futuro. Tudo que passou foi tudo aquilo que eu aprendi, né? Tudo aquilo que veio como uma experiência para a minha vida. E eu tenho que pegar toda essa minha bagagem e aprender com ela. Será que eu me comportar sempre da mesma forma que eu me comportei vai me trazer resultados diferentes?
Ou eu sempre vou ficar agindo da mesma forma e colhendo exatamente os mesmos resultados? Como é que funciona isso na minha vida? Será que eu estou realmente satisfeito e feliz com o resultado que eu estou colhendo agora? Ou passou da hora de eu parar de acreditar que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim? O resultado. Qual que é o resultado que eu estou colhendo? Pensando em tudo isso, será que é possível deixar de ter síndrome de Gabriela? Eu respondo para você que sim, é possível sim eu deixar de ter a síndrome de Gabriela. É possível sim eu reconhecer tudo isso. Você entendeu que a síndrome de Gabriela está ligada a alguns pontos. Primeiro ponto é utilizar isso como uma desculpa para que eu não mude, para que eu fique na situação da qual eu estou, ou seja, no conforto, né? Na zona de conforto. E o segundo ponto é o medo. O medo da mudança, o medo do desconhecido. A partir do momento que, como que eu mudo a síndrome de Gabriela? Primeiro passo para uma mudança é a aceitação. É aceitar a minha realidade. Aceitar aonde eu estou, ou seja, qual que é a minha realidade hoje? O que eu estou fazendo hoje? Começar a identificar quais são os meus reais medos. O medo ele pode ser irreal ou o medo ele pode ser real. Será que esse medo que eu sinto para mudar é um medo irreal? É um medo que a minha mente criou para, de alguma forma, me proteger de algo que eu já experimentei lá atrás? Ou de que eu já vi e eu não quero passar por aquela dor parecida? O que será que é? A nossa mente ela não sabe o que é real do que é irreal. Por isso, nós precisamos sempre trazer para a forma consciente o que realmente é este meu medo de mudança. O que compõe realmente este medo? Como que eu me ajudo nessa forma? Eu sempre me pergunto, o que faz eu ter medo de mudar? Quando eu fiz o vídeo sobre vergonha numa praça pública, deu aquele medo de ligar a câmera, de começar a falar, de pessoas ao redor ver. Me deu medo. Me deu vontade de parar e falar, não, eu não preciso fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas eu tinha me desafiado a fazer aquilo. E aquilo ia sair. Porque uma coisa eu sempre tive, e isso eu pego como um ponto positivo para mim em alguns momentos, que é, o que eu colocar para fazer, eu vou fazer. Minha mãe sempre falou, vixe, quando essa menina coloca alguma coisa na cabeça, não tem quem tire da cabeça dela, ela vai fazer. Em alguns momentos, isso é positivo na minha vida, em outros não. Hoje eu reconheço qual é o momento que eu devo usar isso. Naquele momento, para gravar o vídeo, era num domingo, ensolarado, maravilhoso o sol, tava lindo. E eu tinha ido almoçar na minha sogra. Eu falei, não, depois do almoço a gente vai na praça. Porque a praça é muito perto, era 2 quarteirão da casa da minha sogra. Falei, eu vou no domingo, tá tranquilo, a praça nem vai estar cheia, a gente vai e grava. E aí, eu comentei no almoço com a minha sogra, agora a gente vai gravar um vídeo. Cunhados, todo mundo que tava lá, a minha sogra falou assim, virou blogueirinha agora, vai começar a gravar vídeos e tal. E aí bate aquele primeiro baque, né? Nossa, será que eu tô virando blogueirinha? Será que eu realmente vou conseguir falar? Esses são os primeiros pensamentos. Eu falei, não, vamos lá. Dá aquele formigamento na barriga, aquela vontade de o tempo todo, sabe? Aquela ansiedade, aquele nó na garganta. As mãos suavam bastante. E aí pegamos, descemos de a pé, porque era 2 quarteirão. Eu e o senhor, meu marido, descemos lá. Ele preparou a câmera, eu me afastei, microfone, testei, comecei a falar. E o áudio não ficou legal, porque, lembra, eu era uma pessoa tímida. A minha mente, para me proteger naquele momento, ela chegou a baixar a minha voz. Eu baixei a minha voz. Tinha pessoas na praça. A boba que acreditava que não ia ter ninguém na praça, mas naquele domingo todo mundo resolveu passear com seus cachorros na praça. Naquele momento, eu falei muito baixinho. Mesmo com o microfone, não estava legal o áudio. E eu gravei o vídeo todo, mas falando muito baixinho. Aí meu marido falou, olha, não vai ficar legal o áudio, vamos gravar de novo. E eu falei, caramba, vamos lá, vai. Pessoas andavam e passavam e ficavam olhando. E eu tive que fazer aquilo, porque eu tinha me desafiado. E uma coisa que eu não conseguia fazer de forma alguma era assistir os meus vídeos.
Eu nunca consegui assistir os meus vídeos, porque eu sempre vi um defeito. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu sempre vi os meus defeitos. Eu passei a começar a assistir os meus vídeos para ajustar o que precisava ajustar e realmente me ouvir depois de um tempo. Mas os primeiros vídeos eu jamais me ouvia. Jamais editava meus vídeos porque eu não queria me ouvir. Hoje eu passo a editar os meus vídeos porque hoje eu consigo já me ouvir, já consigo ajustar o que eu preciso e fica até facilita, né? Por eu saber aonde tem que ir cada coisa. Lá atrás, aquilo, pra mim, gerou um medo gigantesco. E não era um medo, aquele medo não era real. Era um medo que a minha mente criou. Porque lá atrás, eu sofri na minha infância, na época da escola, onde eu era menina que ficava lá na frente, era considerada a mais quietinha, a queridinha dos professores, porque sempre estava em volta com muitos adultos, com muitos professores. Eu era taxada como aquilo. Então, a minha forma de ficar quietinha e tímida era uma forma que eu coloquei pra mim mesma, era uma forma segura, era uma forma da qual ninguém iria me criticar, ninguém iria me julgar. Então, o meu medo, na verdade, era ser julgada, era ser criticada. Não existia um medo real. As pessoas estavam passando em volta, mas de verdade, hoje eu acredito, olhando o vídeo novamente, vendo algumas pessoas, eu acredito que as pessoas estavam passando e falando, olha só, uma pessoa gravando, mas que talvez elas nem ligassem para aquilo. Talvez era só uma novidade, uma pessoa gravando numa praça, mas pouco importava para elas. Na verdade, a minha mente criou aquilo, porque lá atrás eu já passei por alguma experiência da qual eu não gostava, uma experiência que não teve qualidade nenhuma para mim. Então a minha mente estava tentando me proteger naquele momento, para não fazer o papel de boba, talvez. Aquele medo era irreal. Então, todas as vezes que veio uma mudança para qualquer área da minha vida, eu sempre me pergunto, o que faz eu ter este medo? E é medo do quê? A partir do momento que eu começo a nomear o meu medo, começo a entender o porquê que eu estou com aquele medo, eu consigo alterar o meu comportamento. Então, mudar a síndrome de Gabriela e a situação é simplesmente eu compreender que todo pensamento tem um sentimento e que eu vou agir. E antes dessa ação, tem este pensamento e sentimento, se eu consigo ter clareza desse meu pensamento, o que eu estou sentindo, se é real ou é irreal, e é medo do quê? O que me faz sentir este medo, do que realmente eu tenho medo, eu passo a me comportar de forma diferente. Esta é a forma de eu trabalhar a síndrome de Gabriela dentro de mim. Só que existe um outro ponto que eu também quero colocar aqui que eu acredito ser muito importante. Quando eu estou num processo de mudança, um processo de autoconhecimento, um processo que eu estou colhendo determinados frutos, já reconheço meu pensamento e meu sentimento, algo muito incrível que acontece, que é, eu começo a perceber as outras pessoas, eu começo a perceber se aquela pessoa tem ou não síndrome de Gabriela. No meu treinamento online, a Jornada da Heroína, várias heroínas sempre falam pra mim. Chega no módulo 8, 9, algo muito comum acontece entre elas que é, Ana, eu mudei, eu consegui alavancar meu negócio, né? Hoje eu tenho inteligência emocional, mas eu percebo à minha volta que as pessoas ao meu redor, aquelas pessoas que são importantes pra mim, não mudaram. Como que eu posso ajudar elas? E uma coisa que eu sempre falo pra elas é, não queira mudar as pessoas. Ninguém tem a obrigação de sanar as suas expectativas, assim como você também não tem a obrigação de sanar as expectativas das outras pessoas. Guarde isso pra você. Se eu identifico que uma pessoa sofre de síndrome de Gabriela, eu não vou colocar pra ela, dizendo pra ela, você tem que mudar porque você tem isso. Não é a minha obrigação fazer isso. E algumas frases muito comuns, que sempre vem, a gente vê muito às vezes pais fazendo isso com as crianças, às vezes pais fazendo isso com as crianças, que é,
Ah, esse menino aí é sempre teimoso, ele sempre foi assim. Parece o pai dele. Ah, essa menina sempre foi desse jeito, parece a mãe dela, igualzinha a tia. A gente tem esse costume de fazer que nada mais é que eu estou validando o pensamento daquela criança. Eu estou validando o comportamento daquela pessoa. E validar este comportamento não é a resposta para que ela enxergue uma mudança. Então não reforce o comportamento dessa pessoa. Olha só a postura, a forma como eu estou fazendo isso. Essa não é a melhor forma de eu dizer para a pessoa de que ela pode colher uma mudança, de que ela pode ter algo bom nela. Na verdade, o que devemos fazer é eu dizer para a pessoa: por que você só faz merda? Por que você sempre age desse jeito? Você tem que mudar. Você não vê que você não está colhendo fruto nenhum nisso? Se eu falar isto para a pessoa o tempo todo, eu estou validando, eu estou reforçando aquele comportamento dela. O que eu devo fazer é o contrário disso. Eu devo, em momentos em que esta pessoa está fazendo algo do qual você identifica que ela está se esforçando, você abrir as possibilidades dessa pessoa. E simplesmente dizer para ela: olha, eu tô vendo que você está se esforçando para fazer isso. Olha como é diferente, olha como a minha postura muda em relação a isso. E uma coisa que eu sempre falo para as heroínas que participam dentro do meu curso da Jornada do Herói, meu treinamento, da Jornada da Heroína, sempre que elas terminam o treinamento, eu sempre falo que elas são heroínas de si mesmas, Eu formo heroínas. E todas as vezes que elas se formam e vêm com essa dúvida para mim, eu sempre falo isso para ela: não queira mudar as pessoas. Seja você a mudança que você quer. Porque automaticamente as pessoas veem isso. E você vai estar mais preocupada com o seu e fazendo o seu com qualidade, que o momento certo as pessoas vão chegar em você e perguntar o que você fez. E aí é o momento de você ajudar. E aí é o momento de você opinar, mas não jogando nela uma enxurrada. Porque esse jogar essa enxurrada para ela, nada mais que você está fazendo é reforçar o comportamento do qual ela está fazendo. E isso também cabe a você. Quantas vezes você bate você falando: só aconteceu isso porque é comigo. Tá vendo? Olha só como você é burra. Às vezes nós mesmos fazemos isso conosco. E quão doloroso é! Eu não estou mudando, eu estou reforçando o meu comportamento. O que eu devo fazer comigo também é me incentivar e abrir as possibilidades que tem para mim quando eu vejo que eu estou me esforçando em algo. Então, quando eu vejo hoje que eu estou me esforçando em fazer um vídeo, em gravar um vídeo, eu simplesmente falo: olha, esse vídeo ficou bom, você está se esforçando nesse. E isso é bom, porque nós temos essas conversas internas. Mulheres temos as conversas internas, sim, onde às vezes vem pensamentos muito sabotadores, autocrítica muito elevada, um perfeccionismo lá em cima e uma autocobrança muito forte. Mas estas autocobranças, autocríticas, perfeccionismo muito forte, muito elevado, nada mais são do que validação do nosso comportamento sabotador, do nosso comportamento negativo em algo. Eu não estou me ajudando, eu estou me prejudicando. Então, quando eu identifico aonde eu estou, o qual momento eu estou, eu consigo identificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e eu consigo me comportar de forma diferente, e eu consigo identificar todo este conjunto, pensamentos e sentimentos, eu consigo alterar o meu comportamento. Mas isso é treino. Então, se você não consegue ouvir de você ou consegue ouvir de outra pessoa, eu digo pra você: parabéns por você estar se esforçando para mudar. Você está no caminho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo. Fez sentido para você esse vídeo? Você sofre de síndrome de Gabriela em alguma área da sua vida? Coloca aqui embaixo sim ou não para mim, para saber se você sofre ou não com essa síndrome de Gabriela. E não se esqueça, não é porque você nasceu de um jeito, cresceu de um jeito, que você tem que ser assim para todo sempre. Porque a partir do momento que você aprende que o seu mundo interior cria o seu mundo exterior, você entende que pode mudar sim. Não é porque você nasceu e cresceu de uma forma que você vai ter que viver sempre dessa mesma forma. Se está doendo, é na hora de mudar. Um beijo
e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!